Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma figura geométrica muito importante, chamada de prismas. Os prismas podem ser encontrados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, dentro da sala de aula. A sala de aula tem o piso e o teto, tem a lateral direita e a lateral esquerda, que são as faces. Então um prisma, por exemplo, quando é formado por duas bases que são congruentes, ou seja, iguais em cima e embaixo, a gente tem um prisma. Quando a gente sobrevoa uma cidade e vê os prédios, muitos prédios dão a ideia de prismas. Então tem várias figuras geométricas no nosso cotidiano que te lembra o que são prismas. Então dentro da geometria espacial, eu vou colocar algumas características, alguns elementos do prisma que são importantes para você estudar. Então aqui, turma, eu coloquei que os prismas eles são formados por duas bases congruentes, ou seja, tem o mesmo polígono em cima e o mesmo polígono embaixo. Então quando o piso e o teto forem iguais, congruentes, você tem um prisma. Qual outra característica? A quantidade de vértices embaixo é igual à quantidade em cima. Ah, você está numa sala de aula, são 4 vértices em cima, 4 vértices embaixo. Você está dentro de um prisma. Existem 3 prismas importantes que a gente vai estudar. O prisma reto, o prisma oblíquo e o prisma regular. Quais são os elementos de um prisma? Vou usar o exemplo do prisma reto. Você tem os vértices, eu destaquei aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. O vértice é um ponto onde chega ou sai a aresta. Ah, então existe também as arestas. O que são as arestas? São os segmentos de reta, são as linhas, por exemplo, que liga de A até B, de B até F e assim sucessivamente. A gente tem a base, só que não é só no chão, no piso. O teto, a base tem que ser igual. Lembra que as bases elas são congruentes, sinônimo de igual em geometria. Existe a face lateral da direita e da esquerda. E também existe a frente e o fundo. Então são 6 faces no nosso caso aqui. Piso e teto, lateral direita e esquerda, frente e fundo. Então esses são os elementos de um prisma importante para você perceber. Vértice, aresta, base e face lateral. Qual que é a característica de um prisma reto? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Ele está em pé e a aresta lateral já é a altura. Então um prisma reto é reto por quê? Porque tem um ângulo de 90 graus que ele faz com a base aqui, ó. Aqui você tem um ângulo de 90. Então essa aresta lateral BF ou essa aresta lateral, por exemplo, CG, já é a altura. Porque ele está em pé, igual a sala de aula que você está. Os prédios que você enxerga. A não ser que você esteja no litoral, né? Aqueles prédios de frente do litoral, né? Que vai mexendo o terreno da areia, ele vai ficando torto, né? Aí a altura já não vai ser a altura de um prisma reto, eu já falo para vocês. Outra característica, a lateral é formada por retângulos, turma. Então essa lateralzinha aqui, ó, essa lateralzinha, tanto da direita como da esquerda, ó, elas são o quê? São retângulos. Então o prisma reto é isso. A face lateral já é a altura, a aresta, e são retângulos essa face lateral, beleza? Agora cuidado aqui, ó, prisma oblíquo. É como se fosse um prisma torto, você achatou. Quando você vai na orla da praia, por exemplo, você pode olhar os prédios na frente, alguns estão até tortos, estão de lados. O que acontece? O movimento das águas, como entra água embaixo do solo, o prédio vai se movimentando e pode se deslocar. Então quando você tem um prisma que não está em pé, ou seja, a aresta lateral não é a altura, perceba que a altura é esse segmento pontilhado que eu fiz aqui, ó, que não coincide com a aresta lateral. O que é a aresta lateral? Por exemplo, a aresta lateral é esse segmento de reta aqui, ó. É esse segmento de reta. A altura está aqui. Então ele vai formar um ângulo com a base, ó. Você forma um certo ângulo θ com a base e esse ângulo θ é maior do que 0 e menor do que 90 graus.
você tem um certo ângulo na base e esse prisma se torna oblíquo. Em muitos exercícios, por exemplo, se você tiver essa aresta aqui e esse pedacinho que você tem formando com o ângulo e altura, você aplica as relações seno, cosseno, tangente. A gente vai ver isso em exercício. Então vamos lá, outra característica, ó, a lateral é formada por paralelogramos. Isso é importante, hein, turminha? Um paralelogramo é um quadrilátero, mas não é um retângulo. Lembra? Paralelogramo, lados paralelos e os ângulos que se enxergam, que são opostos, são iguais. Então isso é importante no prisma oblíquo. Por último, o prisma regular. Esse a gente vai usar muito também. O 1 e o 3 são os mais utilizados em exercícios práticos. O prisma oblíquo, ele está em pé também, e o polígono da base ele é regular. Então, por exemplo, aqui mede A, aqui mede A e aqui mede A. Em cima a mesma coisa, né? Porque as bases têm que ser o quê? Congruentes para ser um prisma. Então, esse polígono da base aqui, ó, é idêntico a esse polígono aqui. Olha que bonitinho. Então, esse polígono que é regular tem todas as arestas da base sempre iguais. Se mede A tudo, é A nos 3. Se mede 5, é 5 nos 3. Se mede 10, é 10 nos 3. Uma coisa importante aqui é você sempre saber diferenciar o prisma reto, do prisma oblíquo e do prisma regular. Beleza? Um abraço para vocês aí, turminha. Até os exercícios.